Estou no modo Skin Praia para conversarmos sobre ansiedade e agora eu vou te explicar qual é a função da ansiedade e por que você sente, porque eu vejo que a galera demoniza muito isso e na verdade não é bem assim. Estava eu conversando com uma amiga e aí ela me deu essa seguinte resposta que eu vou colocar nesse print que tirei e pensei, cara, isso aqui dá um conteúdo. Então eu vou explicar pra galera o que é essa bendita dessa ansiedade. Então, é o que faremos hoje. Seguinte, eu sempre brinco que tudo na nossa vida tem uma função, exceto o apêndice, que eu não sei pra que serve. Todo o resto tem uma função e adivinha? A ansiedade também. Pois bem, então qual a função da ansiedade? Eu vejo que a galera demoniza muito isso e principalmente se diagnostica, se faz o autodiagnóstico sobre ter ansiedade, só que na verdade, minha gente, todo mundo vai sentir ansiedade em algum momento, e isso não é um problema. O problema, a gente sempre fala em problema, sempre nos extremos. Se eu só sinto, se eu nunca sinto ansiedade. Isso com qualquer questão da vida, tá? O problema tá sempre nos extremos. Então, vez ou outra, a gente vai ter. E aí, eu sempre gosto de explicar para os pacientes o que é, então, ansiedade, para eles entenderem que é uma reação normal, que a gente vai seguir tendo e que ela vai ser problemática com o extremo disso, né? Que em alguns casos aí se torna doença. Então a função da ansiedade, minha cara, meu caro, é sobrevivência. Sobrevivência. Você precisa sentir ansiedade para sobreviver. Exemplo. Lá antigamente a gente tem muitos comportamentos de milhares de anos atrás, dos nossos antepassados, lá da época da galera das cavernas. E aí, antigamente, eles perceberam que eles precisavam sentir ansiedade para eles se protegerem, para eles fugirem do perigo. Então a gente acha que veio de uma galera que era o machão, que era o bonitão. Essa galera morreu pelos bichos. Os nossos antepassados, eles são medrosos, eles eram os ansiosos. Então, o que eles perceberam? Que, ok, se eu sinto ansiedade, isso me faz ficar em alerta, logo eu consigo sobreviver mais, passar meus genes e aí que vai. Então, pensa o seguinte exemplo, que você tá caminhando por algum lugar, sempre cito esse exemplo, e você avista um arbusto. Você ouve um barulho atrás desse arbusto. Ali pode ser ou um bichinho pequenininho, ou pode ser um bicho grande. O que seu corpo inteligente vai fazer automaticamente? Ele vai te disparar medo. Medo e ansiedade não são a mesma coisa, mas andam ali bem juntinho. Então, quando a gente sente medo, é normal a gente ficar com o punho cerrado, aqui vai ficar tenso, aqui vai ficar tenso, a gente tende a ficar tensionado pra quê? Pra eu lutar ou eu fugir, eu ficar em alerta daquilo. Porque se eu tivesse, por exemplo, na praia, com o meu corpo totalmente relaxado, se fosse um bicho grande atrás daquele arbusto, eu não ia ouvir, não ia prestar atenção e eu ia morrer. Então vem o medo, que já é automático, a gente não controla. Logo em seguida desse medo pode vir esse pensamento seguinte: tá, mas e se for um bichinho pequenininho? Mas e se for um bicho grande? Então vem a ansiedade. A ansiedade normalmente está ligada no futuro, mesmo que esse futuro aconteça daqui a 5 minutos. 5 minutos, 5 segundos. Ela está sempre relacionada ali ao futuro. Então, nós precisamos sentir a ansiedade. O problema é se eu sinto ela o tempo inteiro. Um outro exemplo que eu gosto de trazer para exemplificar é o seguinte: eu trabalho com pacientes oncológicos. Então, quando eles descobrem a doença, que eles estão com câncer, vem um pico de ansiedade muito grande para a maioria deles. E eu sempre sinalizo para eles: olha, você sentir isso não é um problema, é muito ruim, mas não é um problema. Agora, se você passar, vai ter o pico de ansiedade, ele tem que subir, ele tem que descer. Agora, se você passar o tempo inteiro nesse pico de ansiedade, o tratamento inteiro nesse pico, aí a gente tem um problema. Tá? Então, subir e descer é normal. Por quê? Porque ele é literalmente uma questão que ameaça a vida. Então, qualquer dessas questões, o teu cérebro ele entende isso como um alerta e ele vai te disparar a ansiedade, tá? Então, são reações normais. E aí entra esse print que essa minha amiga, que eu tirei dessa conversa com ela falou assim: essa ansiedade é boa. Sim! Que coisa boa a gente sentir aquela coisinha, sabe? Aquela ansiedade, por exemplo, antes de viajar, antes de... por muito tempo eu senti antes de ir pra praia, assim, e isso é muito gostoso. Então, não, a ansiedade, ela não é não deveria ser demonizada como, de fato, ela é. E tem uma função. Então, tudo tem, tá? Ansiedade, preocupação, medo e outras mais que pretendo trazer aqui em algum momento, mas te deixo esse aprendizado. Não demonize a ansiedade.
Apenas saiba gerenciá-la, que a gente não controla, e tem uma série de estratégias que a gente aprende isso em terapia também.